Sejam bem-vindos à última palestra do ciclo Mundos Matemática. Com esta palestra encerra-se assim um ciclo que visa refletir sobre o contributo da matemática no desenvolvimento de áreas de conhecimento como a ciência de dados e a inteligência artificial. Hoje o título da palestra é Inteligência Estatística. Será proferida pelo professor Miguel Carvalho, presidente da Sociedade Portuguesa de Estatística, que é também diretor do Centro de Estatística da Universidade de Edimburgo e Reader em Estatística na mesma universidade. Nesta palestra irá ser introduzido o conceito de inteligência estatística, o qual abrange a interface entre a estatística matemática, a aprendizagem de máquina e a inteligência artificial. Pedi-vos, depois, que no final iremos ter uma ronda de meia hora para colocarem as vossas questões. Poderão fazer as inscrições enviando uma mensagem no chat para o nosso colega Filipe Cal. Passo então a palavra ao professor Miguel para proferir a sua palestra. Obrigado, Carlos, pela apresentação. Eu gostava, antes de mais, em nome da Sociedade Portuguesa de Estatística, de agradecer tanto ao Carlos como aos restantes organizadores pelo convite e também pela excelente iniciativa da organização deste ciclo de palestras, o qual é fundamental para a promoção e divulgação e difusão das ciências matemáticas a nível nacional. Portanto, muitos parabéns pela iniciativa. Portanto, como o Carlos referiu, eu sou neste momento o atual presidente da Sociedade Portuguesa de Estatística e queria dizer algo sobre a Sociedade Portuguesa de Estatística. A Sociedade Portuguesa de Estatística é composta por vários estatísticos profissionais que são líderes, tanto a nível nacional como internacional, numa série de temas-chave do ponto de vista científico, incluindo áreas de aplicação tais como a pandemia de Covid ou, ainda outro exemplo, por exemplo, os fogos florestais que enfrentamos rotineiramente, análise de temperaturas, análise bioestatísticas, etc. Portanto, tendo em conta toda esta riqueza e diversidade em termos da Sociedade Portuguesa de Estatística, pode questionar-se o porquê de decidir falar acerca deste tema. E antes de começar, gostava então de clarificar um pouco essa decisão. Inteligência estatística, como o Carlos referiu, vai ser acerca desta ideia que será introduzida nesta palestra, que vai incidir sobre a interface entre a estatística matemática, a inteligência artificial e a aprendizagem de máquina. Mas, dada toda a riqueza que falei e o espectro de interesses da Sociedade Portuguesa de Estatística, então por que este tema? Este tema vem motivado da seguinte reflexão, tanto no programa eleitoral da direção e dos órgãos sociais da SPE, como no plano de atividades deste ano, é referido e é identificado como ponto estratégico de interesse, reforçar a ligação com outras áreas, incluindo áreas com as quais poderíamos ainda ter mais ligação, tais como a aprendizagem de máquina e a inteligência artificial. Eu quero clarificar que, apesar de esse ser um motivo estratégico para apresentar esta palestra, todos os materiais que são apresentados são baseados em reflexões pessoais. Ok, e reflexões pessoais também alimentadas com discussões com outros colegas, particularmente colegas em Edimburgo. Eu faço também parte do Centro de Inovação em Inteligência Artificial da Universidade de Edimburgo, através da minha articulação com o Centro de Estatística que lidero na Universidade de Edimburgo. E aí, recorrentemente, tenho discussões com colegas de várias áreas, mas, em particular, com colegas que trabalham na área de inteligência artificial. Nas minhas atividades relacionadas com o Centro de Estatística, tenho também contacto com outros profissionais e, em particular, profissionais, por exemplo, de psicometria, bioestatística, entre outras áreas. Então, qual é que é o objetivo desta palestra? O objetivo número 1 desta palestra é, como referi, analisar parte da interface entre a estatística matemática,
a aprendizagem de máquina e a inteligência artificial. Portanto, vai haver aqui uma reflexão, vai haver aqui uma tentativa de encontrar um denominador comum, algo que de facto liga estas áreas e que à partida não é tão claro. Mas esta ideia é introduzida através de uma série de premissas elementares e ilustrações. Eu tentei de facto desenhar esta palestra tendo em conta a audiência, uma audiência que seria composta tanto por estatísticos, mas também como profissionais de outras áreas. E quero referir também o seguinte, ao nível do que falava, a nível dos passos que a SPE tem estado a dar nesta direção, quero referir também que será produzido em breve um boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística dedicado de facto a explorar esta interface entre aprendizagem de máquina e inteligência artificial e que será editado pelo professor Fernando Rosado. Ok, então, mas se vou utilizar uma série de premissas elementares e de ilustrações, e se tenho em conta que toda esta audiência é de facto uma audiência de estatísticos e de não estatísticos, vou tomar a seguinte opção, e a opção é a seguinte, vou utilizar ilustrações que vão soar um pouco recreativas, mas é propositado, e vou também fazer o seguinte, vou também utilizar um tom mais coloquial ao longo desta palestra. Quero com isso falar acerca de inteligência estatística que irá unificar de forma simples ideias, conceitos e métodos de todas estas ciências de dados. E notem bem o plural, ciências de dados. Vou voltar a ele. Os objetivos desta palestra são então os seguintes. Eu quero convencer esta audiência no final que há de facto um denominador comum. Eu vou centrar-me numa classe de problemas que são conhecidos como problemas de aprendizagem supervisionada, mas só por motivos de simplificação, e vou falar de problemas tais como estimação pontual, estimação intervalar, e vou falar também, além disso, de métodos de regressão e métodos de regressão neuronal. Aquilo que eu quero clarificar, o ponto-chave, o ponto mais importante, de facto, desta comunicação será de facto este. Será de facto argumentar que estimação pontual, estimação intervalar, testes de hipóteses, regressão neuronal, aprendizagem profunda, no fundo são tudo métodos que têm um ponto em comum e é um ponto de partida bastante simples, como irão ver. Ok. Quero voltar ao ponto de ciência de dados e de ciências de dados. Em 2001, Cleveland produziu um artigo que dá a resposta a uma questão recorrente que é, afinal, o que é ciência de dados? Como é que devemos pensar acerca de ciência de dados? E é um artigo que foi escrito há cerca de 20 anos. E é um artigo que é espetacular no sentido em que introduz as ideias do que é que seria um plano para uma ação conjunta, colaborações com diversos pontos de vista e como contribuir para uma área técnica mais geral. Eu penso que passados 20 anos é hora de virarmos um pouco a página, porque de facto este conceito já fez mais sentido do que faz hoje em dia. E desse ponto de vista, penso que, com todo o respeito por Cleveland, do meu ponto de vista, Data Science não é de facto o central, não é o fundamental. Eu penso que devíamos de facto estar a falar de ciências de dados neste momento. E porquê? Porque temos vários exemplos de ciências de dados. A estatística, a aprendizagem automática, a psicometria, a econometria, são todos exemplos de ciências de dados. Têm problemas que são comuns. Têm pontos de partida que são semelhantes. Independentemente, podem até ter fins, objetivos semelhantes do ponto de vista analítico. Mas eu argumento que o plural acaba por fazer a força, e neste momento faz sentido pensar do ponto de vista plural, mais provavelmente do que faria quando Cleveland escreveu o seu artigo. Desse ponto de vista, não há a ciência de dados. Há uma ciência de dados, há um universo que inclui todas as áreas
que usam dados e que aprendem dados e que formulam problemas de aprendizagem baseados em dados. Seja a estatística, a bioinformática, a psicometria, a econometria, a biometria, entre muitas outras. E este ponto de partida, este princípio, não é tão distinto daquilo que Karl Popper uma vez argumentou, que somos alunos de problemas, não de assuntos. Portanto, desse ponto de vista, devia ser mais natural uma concentração em problemas e não em assuntos. E pensar que os problemas são onde podemos encontrar os nossos denominadores comuns. E tentar, então, aí entender como é que podemos pensar mais além da nossa disciplina e identificar uma estrutura mais geral. Porque, de facto, qual é que é a ligação entre a estatística e a inteligência artificial? Pode não ser trivial para quem está a começar. E, de facto, não é. E, portanto, esse será um dos objetivos desta análise de hoje, clarificar um pouco mais. No outro artigo também de 2001, escrito há cerca de 20 anos, então, Leo Breiman, que era alguém que trabalhava tanto em estatística como em aprendizagem automática, formulava na altura o que havia era duas culturas de modelação estatística. Uma era baseada nos chamados modelos estatísticos, que são essencialmente, muito da análise estatística que se conduz é baseada em modelos estatísticos, e havia uma outra cultura que era também baseada em modelos algorítmicos, e aqui obviamente que o Leo Breiman se está a referir aos métodos de aprendizagem automática. E muitas vezes olhamos para determinados métodos estatísticos e alguns métodos de machine learning, há quem se refira a esses métodos como métodos de black box, caixa negra. Mas eu quero falar aqui de alguns modelos que muitas vezes são classificados como modelos de black box, mas que de facto têm uma estrutura matemática subjacente por trás, que gostava de clarificar a minha visão em relação a esse ponto de vista. Mas o que é inteligência? Bem, no dicionário da Porta Editora, a inteligência é o conjunto de todas as funções mentais que têm por objeto o conhecimento. Portanto, conhecimento é aqui uma palavra importante. Digamos, é a meta da inteligência. E o que é aprender? Aprender é adquirir conhecimento ou domínio, através do estudo ou da prática. Novamente, palavra conhecimento. Esta palavra é um denominador comum. Então, se conhecimento é um denominador comum, em termos de inteligência e de aprender, a questão que coloco é porque é que em áreas como a estatística e áreas afins, conhecimento não tem, digamos, uma definição ou não entra em definições de uma forma mais exata, mais precisa. Quer chegar lá. Claro que entra, mas às vezes de uma forma não tão clara. Ok. Em termos de introdução e motivação, passamos a primeira fase. Aquilo que eu quero fazer em seguida é falar-vos acerca de inputs, outputs e transformações. Aqui sim vamos começar a concretizar a ponte entre estatística, aprendizagem automática e inteligência artificial. Vou também, numa terceira secção, falar de métodos de proporcionalidade. Vou começar com ideias muito simples de proporcionalidade direta e daí vou chegar às redes neuronais no final, particularmente a uma classe de métodos conhecidos nestes últimos anos como métodos de aprendizagem profunda. Ok? Bem, transformar informação em conhecimento devia de ser uma ideia elementar, realmente muito elementar, e devia de ser um princípio, quase como um axioma. E se esta é uma ideia elementar, como é que poderíamos pensar em transformar esta ideia elementar, que pode ser ingênua, mas é uma ideia elementar, qual é que seria a tradução matemática desta ideia? Como é que se pode transformar informação em conhecimento? Eu vou chamar a informação
geralmente input, ao longo desta palestra, e conhecimento vou designar por output. E, matematicamente, falamos de transformações, usando aplicações. Portanto, transformar informação em conhecimento, de forma ingênua, seria simplesmente definir uma aplicação que ligasse um input a um output. É algo semelhante àquilo que os economistas fazem em termos de definição de funções de produção. Só que aqui queremos produzir conhecimento. Então, como é que se pode produzir conhecimento? Através desta transformação. Mas conhecimento acerca de quê? Conhecimento acerca de um determinado alvo. E o que é esse alvo? Esse alvo pode ser, por exemplo, a incidência, uma prevalência de uma doença, por exemplo. Mas esse alvo pode ser, por exemplo, um problema de classificação subjacente a uma imagem. Portanto, há um alvo e temos dados, temos informação e queremos chegar a um output. Há uma notação em terminologia, só para efeitos de introdução, não vou utilizar esta notação, mas só para definir um pouco, de uma forma mais matemática, este contexto. Portanto, há um espaço do input e há também um espaço do alvo e o espaço do output. Tanto o alvo como o output vivem no mesmo espaço. E este espaço pode ser qualquer coisa, porque, como referi anteriormente, pode ser prevalência ou uma incidência, ou até pode ser algo relacionado com uma análise textual, por exemplo. Portanto, temos de manter aqui este espaço de uma forma bastante abstrata e general. E vou definir como transformações ou funções de produção todas estas aplicações que convertem inputs em outputs. Eu quero insistir no seguinte ponto. Esta comunicação, digamos, não é canónica, no sentido em que esta forma de pensar é um pouco diferente da forma mais clássica de pensar neste problema, mas é a forma que vou adotar aqui. A inteligência estatística, então, começa com esta tradução matemática desta ideia elementar. E por inputs e outputs vamos pensar em objetos muito, muito gerais. Ok. O que é que este conhecimento ajuda? Ajuda certamente humanos. Humanos como o ex-governador a tomar decisões, a resolver problemas, a prever resultados. Do meu ponto de vista pessoal, o conhecimento que tenho produzido ajudou, por exemplo, reguladores tais como o Banco Central em Portugal, o Banco de Portugal, a prever resultados que necessitavam de prever, e tenho também colaborações no Reino Unido com empresas cujo nome não vou referir, mas em que o conhecimento foi produzido foi para tomar decisões e resolver problemas. E podemos falar de outras opções. O contexto pandémico ilustra bem como este conhecimento ajuda humanos. Mas viramos a página nos últimos anos e este conhecimento, e por conhecimento insisto, o conhecimento produzido utilizando o paradigma anterior, ajuda também máquinas a tomar decisões. Mas as máquinas necessitam de reconhecer objetos, e enquanto que nós já vimos equipados biologicamente com ferramentas para o fazer, não necessitamos de algum algoritmo, não necessitamos de fazer essa aprendizagem, pelo menos da forma que as máquinas necessitam de o fazer. E por reconhecer objetos, eu quero dizer o seguinte: pode ser obviamente reconhecer, por exemplo, uma imagem, como pode ser também reconhecer uma voz ou reconhecer um som. E este conhecimento produzido tem também ajudado máquinas a agir autonomamente e vai continuar nos próximos anos. Em particular, o conhecimento produzido tem permitido que os veículos autónomos sejam, de facto, uma realidade cada vez mais próxima, entre outras coisas. Portanto, inputs, outputs e transformações são o ponto de partida, são, de facto, o ponto de partida. Vamos ser mais concretos. Estimação pontual. Vamos concretizar isto num problema estatístico que seria introduzido numa cadeira de probabilidade e estatística. Falamos de estimação.
Nesse caso, o alvo é um parâmetro desconhecido, por exemplo, uma prevalência de uma doença. Ou pode ser uma média. Por exemplo, neste caso, temos que a transformação seria simplesmente dada aqui pela média. E se assim é, então a transformação, quando temos uma amostra aleatória, vai nos permitir aprender algo sobre este parâmetro, que é o valor esperado, que é um parâmetro de uma população. A estimação pontual, do ponto de vista do que seria desenhado como uma arquitetura de uma rede neuronal, vai aqui ser representada desta forma. O input são todos os dados, y1 até yn, e o objetivo é chegar a um output, é chegar de facto a uma estimativa de um parâmetro. Okay? Portanto, para aprender acerca de um parâmetro, os estatísticos têm desenvolvido uma classe de ferramentas, normalmente conhecidas como ferramentas de inferência estatística, que permitem, então, aprender acerca destas quantidades que são o alvo, utilizando transformações, ou seja, aplicações que convertem inputs em outputs. Bem, e eu agora quero dar mais algum contexto em relação a este ponto, porque, pelo seguinte, se temos várias transformações que podemos ter, eu acho que há uma questão importante que é, ok, uma média é um exemplo de uma transformação, é uma forma de passar de inputs a outputs, e vê-se muita gente a calcular uma média até numa folha de cálculo. E é uma coisa trivial. Qualquer pessoa, nos dias de hoje, pode calcular uma média numa folha de cálculo. Y1 até Yn é a coluna do Excel ou de qualquer outra folha de cálculo, basta pressionar Average. Mas existem vários conceitos de média. E este exemplo vai-me também permitir argumentar o seguinte. Inteligência vai ser útil, como referi, tanto do ponto de vista de humanos como de máquinas, mas é também, a palavra inteligência é aqui também referida como a necessidade de pensarmos sobre vários conceitos e de conseguirmos entender qual é que é o conceito que é relevante para a questão. E essa é uma tarefa que não é trivial, mesmo para humanos. Então, existem vários conceitos de média, tais como a média aritmética, a média harmónica e a média geométrica. Portanto, é relevante a seguinte questão. O que é exatamente uma média? E, em particular, quando ensinamos um curso de estatística, apresentamos todos estes conceitos de média e podíamos ter esta questão. Mas o que é uma média? Porque se chamamos média a todos estes conceitos, o que é afinal uma média? E o que eu quero referir é o seguinte, é que os axiomas da probabilidade de Kolmogorov, que é a forma como aprendemos probabilidade tipicamente e como ensinamos probabilidade, são muito famosos e utilizados mesmo no ensino secundário, mas não é tão conhecido o facto que Kolmogorov também propôs uma axiomática para o que seria um conceito unificador de média. Ou seja, uma transformação que deveria obedecer a uma determinada axiomática. Então, Kolmogorov definiu o seguinte: uma média regular é uma transformação aqui no sentido que defini anteriormente, que obedece aos seguintes axiomas. É uma transformação contínua e monótona em cada variável. Faz sentido, intuitivamente, pensar que uma média deveria de ser algo deste género. Se apenas um valor se altera nos nossos dados, então não devíamos esperar que a média se alterasse radicalmente. Se apenas um valor, um pouco. Portanto, a continuidade faz sentido. Tal como faz também a monotonicidade, por motivos semelhantes. Simetria. Se trocarmos os valores, devíamos continuar a obter a mesma média. Ok. Parece também sensato. Se a média de números idênticos será igual ao seu valor comum, também parece razoável que qualquer que fosse o conceito de média que viéssemos a desenvolver, teria de obedecer este axioma. E ainda que se o subconjunto de valores fosse substituído pela sua média, isso não deveria alterar a média total. Ou seja, se alterarmos um subconjunto de valores e se o substituirmos pela média, isso não deveria de alterar a média total. Isto é uma axiomática,
não é propriamente óbvio, a partir desta definição, se existe sequer uma transformação que verifique isto. Não é óbvio. Mas Kolmogorov demonstrou o seguinte, em 1928, demonstrou que se, de facto, temos os axiomas A1 até A4, então a função de transformação T existe e mais, sabemos que tem esta forma. Sabemos que a função de transformação que existe vai ter esta forma em que H é uma função contínua crescente e em que H-1 é a sua inversa. Por exemplo, se o H for a identidade, recuperamos a média aritmética. A média que falava há pouco, que calculamos numa folha de Excel, o average. E que será aqui denotada com esta barra. Mas se a função H for igual a 1 sobre Y, obtemos a média harmónica. Enquanto que o logaritmo de Y vai originar a média geométrica. Ou seja, todos os conceitos de média estão aqui incluídos dentro desta axiomática. O que é que esta axiomática também traz de interessante? Traz a seguinte reflexão. Traz que se as transformações são algo que liga inputs a outputs, são as formas de chegar a conhecimento, então muitas vezes faz sentido pensarmos exatamente sobre que tipo de conhecimento é desejável, o que é que estamos a tentar aprender, mas acerca do quê? Exatamente, qual é que é o alvo? Qual é que é o alvo? E desse ponto de vista, a opção de Kolmogorov aqui, a opção de Kolmogorov foi definir axiomas e essa transformação deveria obedecer, então, a esta classe de axiomas. Ok. Mas vamos pensar. Mas, quer dizer, eu disse no Excel, qualquer pessoa pode calcular qualquer um pode calcular uma média no Excel, mas também a verdade é trivial escrever um código em qualquer linguagem de programação daquilo que costumamos chamar o universo Jupyter, Jupyter, Julia, Python ou R. E de facto este código aqui é um código Julia só para calcular os 3 conceitos de média introduzidos anteriormente, ou seja, 3 exemplos de transformações para calcular então esses valores. Portanto, é também trivial, mas obtemos estes valores 3.2, 2.22 e média harmónica, igual a 2.7. A questão é a seguinte, e é uma tarefa para um humano, mas qual é o significado destas quantidades? E quando devemos usar uma em vez da outra? E esta é uma questão relevante e importante. Qual é que é então a interpretação? E esse é um aspecto fundamental, tanto a nível daquilo que é desenvolvido em termos de conhecimento a nível de humanos, e é também uma área em que as máquinas estão cada vez mais a ser utilizadas a nível de como é que uma máquina poderia também ajudar a nível de interpretação. Vou-me focar, então, nesta questão em concreto. E vou usar um exemplo recreativo, que parte da seguinte premissa: NASCAR não é o mesmo que a Uber. E em que sentido? E em que sentido é que NASCAR não é o mesmo que a Uber? Na NASCAR, todos os carros que completam uma corrida percorrem um número fixo de milhas, enquanto os carros que trabalham para a Uber, não. Ou seja, numa corrida, para completar uma corrida de NASCAR, há um número de milhas, há uma série de voltas que tem de se dar à pista. Por exemplo, na pista de Daytona são 500 milhas, é uma corrida em que temos 500 milhas que necessitamos de percorrer. Claro que se pode dizer que idas à boxe e todas essas coisas vão originar aqui pequenas variações, mas vai estar dentro de quem de facto termina a corrida vai ter um número de milhas semelhante. Pode, obviamente, ter velocidades diferentes, e isso não é até interessante para analisar médias, claro. Mas, enquanto que a Uber, que é uma empresa de táxis, quer dizer, não há uma corrida, portanto, no final do dia, nem todos os carros vão ter o mesmo número de milhas. Então, como é que podemos pensar o que é fundamental em termos deste ponto? O ponto que quero fazer aqui é que, de facto, estamos a comparar uma corrida
e uma corrida vai envolver um número fixo de milhas. E se o objetivo é calcular a velocidade média, então é muito importante ter esta diferença em conta. Para simplificar, vou ilustrar, neste contexto recreativo, um mundo com apenas 2 condutores competindo no Daytona 500, que é uma corrida popular de 500 milhas. E porquê que a média harmónica aqui é exatamente o tipo de transformação que é perfeito para esta classe de problemas? Porque a velocidade a média harmónica vai ter em conta que a velocidade média numa corrida, esta média harmónica tem em conta o facto fundamental de que o piloto mais rápido vai terminar primeiro. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ok. Vamos pensar na seguinte situação. Um dos pilotos vai concluir a corrida com sucesso muito rapidamente, enquanto que o outro condutor era, de facto, tão lento quanto um caracol. Então, o que acontece é o seguinte, é que durante a maior parte da corrida, teríamos registrado uma velocidade muito, muito baixa. Ou seja, o primeiro condutor terminava a corrida muito rapidamente e ficava apenas o segundo condutor pelo caminho. E então teríamos registado, durante a maior parte da corrida, se estivéssemos só a olhar para a velocidade, estávamos a olhar para a velocidade do condutor muitíssimo lento e o outro condutor já teria de facto completado a corrida. Então, isso é fundamental, porque a média harmónica leva isso em consideração e a média aritmética vai ignorar este aspecto fundamental. Suponhamos, por exemplo, que o carro 1 completou a corrida em 2,5 horas, enquanto que o carro 2 foi muitíssimo lento e só completou em 5 horas. De novo, este exemplo é um exemplo recreativo, mas para ajudar a fazer o ponto. Isto implica que as velocidades médias são as seguintes. A velocidade média do carro 1 é de 200 milhas, enquanto que a velocidade média do carro 2 é de 100 milhas por hora. Okay? Recorde que o Daytona 500 é uma corrida de 500 milhas. A distância total, ou seja, a distância percorrida pelos dois condutores, ou o somatório das distâncias percorridas pelos dois condutores, é de 1000 milhas. E o tempo total é de 7,5 horas, ou seja, o somatório destas 2,5 mais estas 5 horas. Isto faz com que a velocidade média seja de 133,33 milhas por hora, que seria essencialmente a divisão destas 1000 por estas 7,5 horas. E, de facto, é esse valor também que obtemos se calcularmos a média harmónica. Ou seja, a média harmónica vai nos dar precisamente as 133,33 milhas que coincidem exatamente com a divisão de 1000 a dividir por 7,5 e que é, de facto, o valor que seria de esperar. O que é que acontece? Acontece o seguinte, acontece que a média aritmética, neste caso, seria 150 milhas por hora. E se multiplicarmos estas médias por hora, vamos ver o seguinte, se multiplicarmos a média harmónica vezes as 7,5 horas, vamos obter as 1000 milhas, enquanto se multiplicássemos a média aritmética pelas 7,5 horas, iríamos obter um resultado que seria diferente das 1000 milhas. Como referi anteriormente, o ponto é que a média harmónica, esta transformação para este problema que estamos a analisar, tem em consideração que o piloto mais rápido termina primeiro. E isso pode ser comprovado tendo em conta o seguinte, pode ser comprovado tendo em conta que é uma ponderação entre as 200 e as 100, que vou só aqui voltar atrás para destacar que são as velocidades médias percorridas pelo carro 1 e pelo carro 2, e o que se pode mostrar é que, de facto, a média harmónica pode ser escrita como uma combinação linear dessas duas velocidades e com depois ponderações que são dadas pelo seguinte, 7,5 é o total de horas, enquanto que 2,5 é o número de horas associado ao condutor 1 e 5 horas seria o número de horas associado ao segundo. Ou seja, de facto, tem em conta esta ponderação então das velocidades médias e esta é outra forma de escrever a média harmónica. Ou seja, resumindo as ideias, até porque temos de continuar a avançar, se y é a velocidade do iésimo carro, e se t é o tempo que o iésimo condutor leva a guiar, e se há um número fixo de milhas a percorrer, então a velocidade média global vai coincidir com a média harmónica, pois se definirmos a velocidade média global como esta ponderação
da velocidade média, em que a ponderação, este peso aqui, este π, é dado por esta quantidade, que é o tempo relativo, digamos. Então aquilo que se demonstra, de facto, é que a velocidade média global é simplesmente a média harmónica. Se alterarmos aqui, se for o tempo que fica fixo, vamos ver em seguida, e vou aqui um pouco mais depressa, neste caso, vamos supor agora que temos os dois condutores, mas agora trabalham 10 horas por dia, conduzindo às seguintes velocidades médias, 60 e 20 milhas por hora. Então, nesse caso, como ambos têm o mesmo tempo, e como a proporção de tempo que estão a conduzir é exatamente a mesma, então, nesse caso, a velocidade média global, aquela quantidade que aqui estou a designar por gas, velocidade média global, então é dada por esta combinação linear convexa, de novo, que neste caso coincide com a média aritmética. Ou seja, no caso em que o tempo é o mesmo, então calcular a média aritmética é correto, enquanto que no caso em que a distância é a mesma, como no caso anterior, então a média harmónica será a quantidade correta. Há ainda um outro caso que se pode considerar, que é com a distância, tanto a distância como os tempos a variar, e nesse caso eu não tenho aqui nestes slides, mas o que acaba por sair é algo muito semelhante a isto, ou seja, se aqui tivermos DI em vez de D, se as distâncias mudarem também, então o que acaba por acontecer é que obtemos uma média harmónica preponderada. Ok, este exemplo então ajuda a ilustrar o seguinte, só para resumir, antes de avançar, ajuda a ilustrar o seguinte: as transformações, é muito importante, não é só desenvolver transformações, temos de entender muitíssimo bem qual é que é o alvo que estamos a aprender e qual é que é o alvo que queremos realmente calcular. Caso contrário, não produzimos conhecimento, mas não acerca da quantidade que queríamos aprender. Ok, e agora vou mudar um pouco, vou para algo que vou chamar de hacking ou hackeamento ético de um método estatístico. E qual é que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: então, se temos transformações que são formas de ligar outputs a inputs, então devíamos avaliar as suas vulnerabilidades. É quase como hacking do ponto de vista de um sistema informático. Nesse contexto, hacking ético representa, de facto, tentar invadir o próprio sistema para ver se é vulnerável. Aqui vamos fazer o mesmo com os métodos, com as transformações estatísticas. Portanto, este hackeamento ético do método estatístico tem apenas como prática tentar avaliar as suas vulnerabilidades. Em particular, vou fazer o seguinte: vou mostrar que é muito simples ver que, alterando apenas um único valor, no caso de uma média amestral, por exemplo, logo o primeiro valor, então a média aritmética pode assumir qualquer valor na reta real. Então, porquê? Porquê que assim é? Bem, é de facto assim porque a função y barra vai depender do y1 até o yn, o nosso input, os nossos dados, e se todos os outros valores forem fixos, e se fizermos só o primeiro valor a tender para infinito, então o y barra vai ser igual a infinito. Enquanto que se o primeiro valor convergir para menos infinito, então o y barra vai convergir para menos infinito. Além disso, sabemos que a propriedade A1, que referi anteriormente, da axiomática de Kolmogorov, estabelecia a continuidade da transformação em causa. Isso significa o seguinte: isso significa que o y barra pode assumir qualquer valor c entre menos infinito e mais infinito, só como consequência da continuidade da função y barra, que depende de y1 até yn, como desta observação básica a nível destes limites. Em linguagem estatística, dizemos o seguinte: a média não é robusta a valores atípicos. É essencialmente o sintoma daquilo que se está a ver aqui, mas obviamente do ponto de vista de teoria de estatística robusta não se pensa desta forma a nível de hackeamento ético de um procedimento estatístico. Ou seja, se hackear, por exemplo, a primeira observação, e se quiser que a média
hackeada se torna igual a C, basta que eu defina que o primeiro valor é igual a esta expressão, que vai depender tanto do C, como do número de dados, como da média, como da soma dos restantes valores. Ok, vou ilustrar este procedimento agora em Python. O primeiro elemento é 0 em Python, isso significa que y0 representa a primeira observação. Podia ilustrar também em R, que é a minha linguagem preferida, também como seria a linguagem de programação preferida da comunidade estatística, mas penso também é importante ilustrar para esta audiência ao nível de outras linguagens de programação. Ok, muito simples, o código muito semelhante até ao código que vimos anteriormente em Julio. Essencialmente, temos estes valores e se fizermos só a média, e estou aqui a pedir só 2 casas decimais, então a média seria 0.07. Mas se agora fizer hacking da primeira observação e se quer que a média seja 10, então basta alterar a primeira observação e fazer com que tenha exatamente a expressão que temos aqui. Nesse caso, voltamos a calcular a média já é 10. O que é que este hacking ético nos faz repensar? De novo, robustez é extremamente importante e é fundamental. Só com apenas um valor seria possível alterar completamente a estimativa aqui produzida. Portanto, isto é apenas um aviso a nível de transformação. A transformação é fundamental, mas entender também as suas propriedades e avaliar as suas vulnerabilidades. Ok, quero passar para a segunda fase. Quero passar agora até agora falámos sobre aprendizagem muito centrada a nível de problemas de estimação. Agora quero passar a página e quero concentrar-me em problemas mais relacionados com a proporcionalidade e chegar até métodos de regressão e de aprendizagem profunda. Vamos supor que o objetivo é aprender acerca de como é que duas variáveis se relacionam. Vamos supor peso e altura. E vamos recordar algumas ideias relacionadas com conceitos de proporcionalidade. Portanto, um conceito extremamente elementar. As variáveis x e y são diretamente proporcionais se podem ser escritas nesta forma, em que beta 0 é uma constante de proporcionalidade. Portanto, é uma ideia rica, mas muito, muito simples. Como é que esta ideia se relaciona com a ideia de regressão? Tem muitas ideias, já tem parte aqui da ideia de regressão, e de facto, se pensarmos bem, é natural, darmos só um exemplo antes de avançarmos. Se pensarmos ao nível do perímetro da circunferência, então temos que o perímetro da circunferência é proporcional ao raio, sendo a constante de proporcionalidade dada por 2 vezes π. E, portanto, aumentamos o raio, aumentamos o perímetro e aumentamos de uma forma proporcional e proporcional, e sendo a constante de proporcionalidade 2π. Então isto levanta a seguinte questão. Da mesma forma que o perímetro é proporcional ao raio, será que podemos afirmar que um input, tal como por exemplo o peso, é proporcional a um output, por exemplo a altura? E temos aqui um ratinho e temos aqui um elefante. E de facto, quando pensamos em peso e altura, talvez não seja um mau ponto de partida pensar em proporcionalidade. Mas como é que pensamos em proporcionalidade de um ponto de vista estatístico? Ok, então a ideia de proporcionalidade direta deve ser vista apenas como um ponto de partida para relacionar inputs e outputs, porque a associação estocástica entre o x e o y pode ser muito mais sofisticada do que aquilo que nos permite descrever uma reta. E enquanto para definir uma reta bastam 2 pontos, para aprender acerca do padrão estocástico que relaciona x e y, podem ser necessários muitos mais dados. Ou seja, para relacionar outputs e inputs, de facto, vamos necessitar de mais do que 2 pontos. E, portanto, a relação pode ser bastante mais complexa do que aquela definida por uma reta. Mas vamos pensar numa forma ingênua de aprender. E uma forma ingênua de aprender seria pensar que, de facto, a proporcionalidade direta seria razoável como ponto de partida. E se assim fosse, então isso motiva a seguinte forma ingênua de aprender acerca da constante proporcionalidade. Poderíamos então, utilizando essa hipótese, poderíamos então escrever algo deste género, que as médias ainda seriam aproximadamente proporcionais e, portanto, este estimador devia ser, que é dado pelo rácio entre o input e output,
das médias respectivas, aliás, deveria ser uma forma razoável, ainda que ingênua, de aprender acerca de beta zero, e é isso que de facto está aqui ilustrado. Temos aqui dados simulados e temos este estimador ingênuo aqui representado. Este estimador, obviamente, só resulta no caso de todos os regressores XI necessitam de ser maiores do que zero. Ok. Vamos avançar para algo um pouco já mais sofisticado. Então, proporcionalidade é uma ideia, é um ponto de partida, mas regressão linear já é algo que é mais natural. Vamos também incluir agora aqui um intercepto. Esta quantidade também em terminologia de aprendizagem automática é muitas vezes referida como um termo de viés. E desse ponto de vista vamos então ver, ok, então qual é a função de transformação neste caso? A função de transformação deveria ligar-me os meus outputs com o meu output. E no contexto de regressão, os meus inputs são essencialmente o x1 até ao xp, os chamados preditores em terminologia estatística, ou inputs a nível de terminologia mais relacionada com a inteligência artificial. E qual é que é o alvo? O alvo, nesse caso, é simplesmente a esperança condicional. Agora, claro está que para aprendermos, e peço desculpa, mas aqui seria beta zero, para aprendermos em relação a esta função de transformação, aliás, para aprendermos em relação a este alvo, esta função de transformação ainda está a depender aqui deste beta, mas como já vimos anteriormente, problemas de estimação também podem ser escritos utilizando esta terminologia e esta tecnologia das funções de transformação de inputs para outputs, sendo nesse caso, obviamente, os inputs e outputs diferentes, ou seja, para aprender em relação aos betas, os inputs seriam dados pelos pares x e y. Ok, um exemplo seria mínimos quadrados. Vamos avançar, vamos chegar a um modelo um pouco mais complexo, modelos lineares generalizados, que generalizam esta ideia, então, anterior. Vamos fazer aqui composição com esta função aqui, e vamos ter uma nova função de transformação, então, que é descrita por esta transformação da expressão linear que temos ali. E no contexto de modelos lineares generalizados, tipicamente o que acontece é que este G é conhecido como função de ligação, e o que acaba por acontecer é que nessa classe de modelos, tipicamente o que se assume é que a distribuição condicional da resposta segue uma família exponencial. Mas, de novo, o esquema é exatamente o mesmo, e o que são inputs e outputs é exatamente o mesmo. E, obviamente, vou passar os detalhes em relação aqui à estimação do beta, mas como vimos logo no início, a estimação, o próprio problema de estimação pode ser depois enquadrado utilizando uma função de transformação diferente e com outputs e com inputs distintos também. Vamos passar para redes neuronais. E a ideia aqui é a seguinte: a ideia é, vamos além deste modelo linear generalizado. Este modelo linear generalizado, este é um modelo clássico em estatística. E agora o que vamos fazer é o seguinte: vamos colocar aqui uma camada intermédia neste modelo. Ou podemos pensar neste modelo, num modelo de regressão linear simples. Vamos a este modelo e temos os nossos inputs, temos os nossos outputs, mas vamos colocar aqui uma camada intermédia, e é uma camada intermédia que tenta fazer uma mímica daquilo que é o funcionamento do cérebro, e, portanto, a terminologia a nível de inteligência artificial e de aprendizagem automática é depois baseada, de facto, em terminologia tal como neurónios, que vou introduzir em seguida. Ok, vamos então passar para esse contexto. E no contexto de redes neuronais temos então o seguinte: vamos ter não só uma função G, como temos nos modelos lineares generalizados, mas temos mais do que uma função G. E o que fazemos é o seguinte: temos, numa primeira fase, vamos pensar aqui que o G de 1 é a identidade, para simplificar. Seria bastante semelhante, então, esta primeira fase a um modelo linear simples. E então aquilo que temos seria, de facto, apenas uma transformação semelhante àquilo que já temos a nível de um modelo linear simples. E temos aqui os nossos x.
Ou seja, mas temos mais betas do que no modelo de regressão, e esses betas vêm aqui da camada escondida. Se eliminássemos esta camada escondida, teríamos essencialmente um modelo linear generalizado de novo. E, portanto, aqui, a nível dos próprios, da própria unidade de output, que é aqui a unidade final, temos então outra transformação que é dada por uma outra função G de 2, que é descrita por esta outra função G de 2. Ok. Moral da história, uma rede neuronal é um modelo de regressão altamente parametrizado. Quero insistir no ponto que, para aprender em relação às betas, já vimos no início que problemas de estimação também podem ser vistos como problemas de transformação, mas em que temos de pensar em outputs e inputs diferentes, e vou dar alguns comentários em seguida em relação à estimação neste âmbito. Mas antes disso, quero dizer que a função GU é também designada por função de ativação, e uma opção típica é a chamada função XBit, mais em terminologia estatística, ou função sigmoide, em terminologia mais próxima de inteligência artificial, em que aqui o G1T é essencialmente dado por esta função. E num contexto de regressão standard, a função G2 seria a identidade, enquanto num contexto em que a resposta fosse binária, G2 seria novamente uma função XBit. E, obviamente, para completar o problema de aprendizagem, necessitamos ainda de aprender em relação aos parâmetros, neste caso designados por pesos, em terminologia de inteligência artificial, e para aprender em relação a todos estes betas, que é tipicamente feito, é recorrer a métodos de máxima verossimilhança, mas temos demasiados parâmetros. Se tivermos uma rede enorme, como é tipicamente o caso em problemas de aprendizagem profunda, então vamos necessitar de regularizar. Ou seja, de modo grosseiro, vamos necessitar de fazer com que vários pesos sejam descartados, incluindo penalizações do tipo ridge ou laço, tais como em métodos estatísticos também standard. Ok, um exemplo só para terminar, tendo em conta também a restrição de tempo. Vamos ver um exemplo que foi amplamente estudado, e o que vou aqui referir é adaptado do livro de Efron e Hastie, Computer Age Statistical Modeling, e o que temos aqui são os primeiros 6 dígitos de um conjunto de dados, e em que temos os dígitos de treino representados aqui em parênteses, ok? Portanto, e a ideia, aqui a tarefa, o objetivo é de facto que o nosso método estatístico consiga então aprender em relação a quais são estes dígitos, não obviamente no problema não nas imagens de treino, mas depois nas imagens de teste, ver então qual é que é a sua performance. A performance é avaliada depois a nível das imagens de teste. Ok, temos estes dados são essencialmente, podemos pensar nestes dados quase como matrizes 28 por 28, temos então 784 pixels por imagem, e é essencialmente essa matriz que estamos a modelar. Portanto, é como se tivéssemos como dados aqui 60 mil matrizes, 28 por 28. De modo muito grosseiro, essencialmente poderíamos pensar nos dados dessa forma. Ok, e a nível de uma rede neuronal, vou falar em seguida, temos o seguinte: então temos todos estes inputs, os inputs neste caso são dados por todas as entradas então desta matriz, ou seja, temos P igual a 784, portanto os inputs são enormes, portanto vamos ter de x1 até x de 784, e depois temos aqui uma rede com três camadas, e o nosso output vai ser dado depois por uma previsão em relação a uma previsão, de certo modo, probabilística em relação às várias possibilidades em termos de dígito 0, dígito 1, dígito 9, etc. Alguns comentários em relação a este modelo de regressão altamente parametrizado, porque é obviamente altamente parametrizado. O número de parâmetros é enorme, e o que significa que é visível e é óbvia a necessidade de regularizar a rede, pois, caso contrário, garbage in, garbage out. Portanto, há umas notas que, a nível de camadas escondidas que são
selecionadas no exemplo anterior, se as camadas escondidas tiverem estes comprimentos, ou seja, estas 3 camadas tiverem comprimento 1024, 2048, é sabido que permite atingir uma taxa de erro no conjunto, a qual é avaliada no conjunto de teste, de 0,93%. E, obviamente que, voltando à transformação que necessitamos de fazer no final, ou seja, tendo em conta que a transformação é uma forma de chegar de inputs a outputs, a transformação devia de estar, então, no mesmo, fazer-nos chegar a um output que tem de estar na mesma dimensão, no mesmo espaço que o alvo. Portanto, aquilo que necessitamos fazer é de voltar a algo que esteja nessa escala. Ou seja, necessitamos de facto de ter em consideração o seguinte: se tivermos m classes, por exemplo, neste problema m igual a 10, então uma opção natural seria recorrermos à chamada função de softmax, que no fundo nos vai dar então inferências probabilísticas em relação aos vários dígitos. Qual é que é o dígito mais provável dada aquela imagem? Ok, eu quero terminar. Esta palestra incidiu sobre o limite, ou parte do limite comum entre a estatística matemática, a aprendizagem de máquina e a inteligência artificial. Um aspecto fundamental nesta análise foi, de facto, falar sobre transformações em termos de inputs e outputs, sendo inputs e outputs entendidos de uma forma geral, não apenas como regressores e respostas, pensando como dados de uma forma mais geral, e isso permite-nos também incorporar no mesmo esquema, na mesma forma de pensar, problemas de estimação também de intervalos de confiança e até testes de hipótese, apesar de não os referir aqui e analisar em detalhe, e também falarmos acerca de modelos de regressão e de modelos de regressão neuronais. A inteligência estatística ambiciona então o paradigma para a discussão é unificar então conceitos, métodos destas ciências de dados. E antes de terminar, quero só deixar um convite para o Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística, que vai decorrer de 13 a 16 de outubro, e sugiro que visitem a página e são muito bem-vindos, por favor. Estou pronto para questões. Muito obrigado.